Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série sobre o coordenador pedagógico. Esse é o sexto vídeo e o último da série que eu fiz, e nós vamos falar hoje sobre a valorização profissional. Antes, não se esqueça, né? Você já sabe, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe o vídeo se você gostou com seus amigos, tá bom? Bom, a formação, a valorização profissional, né, do coordenador pedagógico, eu entendo que ela passa por alguns aspectos que a gente precisa colocar aqui, né? Então, ela existe em vários âmbitos, né? A valorização que parte das instâncias superiores, a valorização que está dentro da comunidade e a valorização ou a autovalorização, vamos dizer assim, que é do próprio profissional. Uma das questões que perpassam no meu entendimento, né, e que eu considero que é um olhar de valorização desse profissional, é a questão da formação, né? A formação continuada desse profissional, cursos de formação para esse profissional, sejam gratuitos, sejam pagos, não é uma coisa que a gente muitas vezes vê, né? Então, falar sobre o coordenador ou oferecer formação para o coordenador revela, né, no meu entendimento, um pouco de como que talvez esse profissional ele não tenha assim um destaque devido, vamos dizer assim, no cenário educacional. E é importante também fazer uma separação aqui, né, porque o coordenador pedagógico ele atua nas escolas tanto de redes públicas, né, em instância estadual, municipal e até federal, e também nas redes privadas, tá certo? Então, isso também é uma coisa importante, mas de qualquer maneira, essa questão da formação ela fica muito a cargo do próprio coordenador e buscar e procurar fazer isso, né? É claro que ele tem que fazer isso. Então, quando eu falo de formação continuada, como valorização, seria um olhar sobretudo das redes públicas, de ofertar uma formação para esse coordenador para que ele possa desempenhar e saber qual que é o seu papel dentro de uma escola, por exemplo, né? Não simplesmente colocar a pessoa lá de um dia para o outro e aí o cara vai ter que aprender sozinho a ser coordenador. Então, nesse sentido, é importante ter esse reconhecimento e essa valorização profissional no sentido da formação. Uma outra questão que eu vejo também é que há uma necessidade, né, dos coordenadores, de modo geral, de se auto-reconhecerem, né, enquanto categoria, né? Então, talvez não haja aí um reconhecimento da categoria por parte dos próprios coordenadores e que, obviamente, não vai haver também por parte dos contratantes, sejam eles privados ou públicos, né? E não se reconhecer como categoria, não tenha dúvida que é um fator que vai implicar numa não valorização dessas pessoas, né, desse cargo, dessa função, enfim, da atuação do coordenador pedagógico. E uma outra questão também que eu vejo que está muito ligada a essa valorização são as formas de ingresso, sobretudo nas redes públicas, né, para se tornar coordenador pedagógico. Então, na escola privada, você tem, na maioria das vezes, né, lá um anúncio que precisa, vai alguém lá, faz uma entrevista ou algo assim, né? E vai depender da escola, enfim, mas é mais ou menos como um emprego em qualquer outro lugar no sentido privado, né? E leva o currículo, aquela coisa toda. No setor público, né, eu vejo que o problema é um pouco maior, né? No sentido de que existe uma variedade enorme de formas de ingresso desse coordenador e que muitas vezes essa forma de ingresso não é clara, no sentido de regras, né? Então, existem formas de ingresso que não seguem regras padronizadas. Uma das regras, né, que eu acredito que existe em todos os lugares ou redes públicas, né, e que é importante, é a questão de que para assumir um cargo de coordenação, geralmente você precisa ser um professor concursado da rede, ter lá um determinado tempo de experiência em sala de aula. Isso com certeza é primordial, mas no mais, né? Então tem lugar que faz prova, tem lugar que não faz, tem lugar que indica, enfim. Isso daí acaba que trazendo um cenário um pouco de insegurança também. Então,
São raros, por exemplo, os lugares que fazem concurso público mesmo lá, né, para ingresso direto para esse cargo, né? Então, isso também seria uma forma, em certa medida, de deixar claro quais são as regras para ingresso. Então, juntando todas essas coisas, a gente vai ter uma categoria, né, que, ao meu ver, tem dificuldade de se reconhecer como categoria por esses e outros fatores. E aí tem a questão que eu falei da própria, já falei isso no outro vídeo, né, do próprio reconhecimento, né, das suas próprias funções, né, os perigos, né, porque o coordenador ele fica numa linha tênue ali, né, de trabalho entre a comunidade, entre o diretor, entre os professores, e isso daí muitas vezes, né, não tendo a formação, não tendo claro muito o seu ingresso, aquela coisa toda, pode gerar uma confusão no seu papel, né, pessoalmente, no seu papel, no que efetivamente ele tem que fazer na escola. E quando ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer e começa a fazer coisas dispersas que não cabem, isso, no meu entendimento, acaba aqui também por contribuir para desvalorizar esse profissional, porque quem está de fora, né, seja pai, seja professor, enfim, pessoas que estão em uma outra posição, olhando esse coordenador atuar e esse coordenador fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e geralmente não termina nenhuma nem outra, para quem está olhando de fora isso, entende ali um profissional que até talvez nem seja tão necessário na escola, né? Afinal de contas, né, ele está ali meio perdido. Então, isso contribui também, né, para essa desvalorização, no meu entendimento. Então, saber qual é o seu papel na escola e pôr em prática o seu papel na escola é um passo, entre outros, mas é um passo que, no meu entendimento, é fundamental para construir, né, dentro da sua escola, em primeiro lugar, a valorização profissional, a valorização do seu trabalho enquanto coordenador pedagógico. E aí, dentro da sua escola, você construindo isso, ela vai, né, sair dos muros da sua escola, vai para a rede, vai para o município e assim por diante. É um caminho, né? E é claro que também uma outra, né, um outro critério, né, que a gente nunca pode deixar de falar também em relação, e aí não é um privilégio, vamos dizer, só do coordenador, né, que é a questão salarial, que infelizmente na área da educação a gente tem aí, né, uma questão crônica, uma variação, né, muito grande de salário no Brasil, embora tenha um piso nacional para pagar professor, o coordenador geralmente ele tem aí um algo a mais para ser coordenador, né, e às vezes isso também pode não ser muito compensador, né, o que infelizmente às vezes, e aí, com todo respeito, atrai pessoas para esses cargos, né, sobretudo nas redes públicas, que talvez nem tenham o perfil, aquela coisa toda, mas o cara tá ali meio cansado da sala de aula, ele olha, ele fala, eu vou ganhar um pouquinho mais, vou dar uma, né, e aí ele vai para essa coordenação e fica ali cozinhando o galo, né, com todo respeito, e isso contribui, né, naquela escola, naquela comunidade, para mais ainda alguém dizer, ó lá, o cara tá lá na coordenação, mas não, né, enfim, também tem isso, né, infelizmente. Então, acho que assim, né, a valorização, algumas palavras-chave que eu já trouxe aqui, né, eu acho que o primeiro passo é mesmo o autorreconhecimento, né, enquanto categoria, né, e a busca de fortalecimento entre os próprios pares. Isso vai trazer essa consciência, né? Fortalecimento, nossa, o que, que o outro coordenador faz, né? Uma rede de trabalho, uma rede profissional, né? Para saber mesmo dessas mazelas. A gente tem poucas pesquisas na área, né? Uma última que foi feita aí já há um bom tempo, que apontava, inclusive, muitas dessas questões de não saber exatamente qual é o seu papel e tudo mais. Então, uma rede, né, de autoconhecimento é importante para que a gente vá se fortalecendo, tá certo? Então, eu queria, então, né, vou deixando aqui já né, essas reflexões sobre essa valorização do coordenador, né, e todos os outros vídeos que passaram aqui, espero que tenham contribuído de alguma medida. E eu gostaria que vocês deixassem aqui, né? Dá para a gente, por exemplo, né? Dá para focalizar muita coisa, né? Eu quis fazer uma série falando do coordenador como, de modo geral, né?
Porque se a gente for, por exemplo, daria para falar do coordenador especificamente que atua em educação infantil, do que atua no ensino médio, enfim, né, do coordenador mediante a atribuição de, mas aí vira um curso, não é outra coisa, né? De qualquer maneira, né, eu gostaria que assim, se vocês quiserem, né, e estando ao meu alcance, se quiserem deixar aí sugestões do que a gente pode ainda falar sobre coordenador, a gente pode abrir outros espaços para falar, mas a intenção mesmo era fazer um apanhado e também com esses vídeos tentar contribuir para que para essa valorização, né, dos coordenadores, né, que os vídeos, né, não tem só o meu, óbvio, eu dei uma pesquisada, tem vários vídeos, mas também não tem muito sobre coordenador pedagógico na internet, né, isso é mais um sinal do quanto a categoria ainda precisa se autoafirmar um pouco mais, tá bom? Então, eu quero deixar aqui um abraço para vocês, né, espero ter contribuído com essa série, e mais uma vez eu peço aí para deixar os seus comentários, os likes, os dislikes, as críticas, né? E continue seguindo o meu canal, né? Tem muito conteúdo no meu canal, para quem não conhece, né? Muito conteúdo mesmo de sala de aula, né? De alfabetização, de educação infantil e por aí vai, tá bom? Um abraço então e até os próximos vídeos que a gente se encontra por aí. Tchau!